acontecendo. Mas já era Deus trabalhando. Então, Verdade. quando eu me espantei, eu já terminei de ler. E alguma coisa já havia acontecido, eu não sabia o que era aquilo. Então, foi nesse contexto que, em 1990, que deu essa transformação. E quando já estava mais ou menos com 4 meses, eu sempre, no interior, sempre tem a bolinha que a gente joga, né? E aí eu fui para o local, todo sábado à tarde eu jogava bola. E nesse sábado abençoado, o pastor da Igreja Batista, na época lá em José de Freitas, foi realizando um culto na casa do meu irmão, no local onde que fazia o ajuntamento do povo para ir jogar bola. E eu, em vez de acompanhar o povo, como sempre fazia para jogar bola, eu fiquei ali, ouvindo a pregação, o culto acontecendo, e falei com o pastor que ao término eu queria conversar com ele. Eu me apresentei já dizendo que era um crente, então ninguém fez aquilo que costuma se fazer nas igrejas. Nunca tinha sido evangelizado? Não, nunca. Foi uma evangelização direta das escrituras para mim. E aí, quando eu já fui dizendo, como o pastor Ronaldo falou, não houve apelo. Não houve. O apelo foi o Espírito Santo que me chamou, chamada eficaz, e eu já respondi prontamente. Porque, como diz, a fé vem pelo ouvir, na verdade. A fé para mim veio lendo. E o Espírito Santo trabalhou, e a partir dali, ele veio no sábado seguinte, aí eu já estava ali como o irmão Francisco, e estamos aqui até hoje. Foi assim que se deu. E a partir daí eu comecei a ir, na minha casa na época, ficava a 6 quilômetros da cidade de José de Freitas. Eu ia toda quarta, toda sexta e todo domingo de manhã e à noite. Igreja Batista. Igreja Batista. Tradicional. Igreja tradicional. Igreja Batista de José de Freitas. E nessa luta, os meus irmãos e pai já começando a incomodar-se com isso. Mas eu firme. Eu passei 2 anos nessa empreitada e eu já evangelizando. Quando eu comecei a evangelizar minha família, aí já vem as oposições. O meu pai, já bem de idade, já minha mãe era a segunda mulher dele, e ele já estava, você menino mais novo da minha família querendo me ensinar. E assim, o meu irmão, ele me via lendo direto. Tu vai ficar doido, rapaz, de tanto ler. E o certo é que um desses que incomodava assim, com a minha leitura constante, a minha evangelização espontânea, hoje já é um servo de Deus também já há bastante tempo. Glória a Deus. E meu pai também, quando faleceu, aos 86 anos, Cristo já tinha transformado. Amém. Então isso se deu na cidade de José de Freitas. Exatamente. Pastor, e o senhor falando sobre isso, mas no caso o senhor ficou indo à cidade? Sim, fiquei 2 anos. Por isso que eu falei. Esses 2 anos eu fiquei na igreja e depois disso, eu já tinha 17 para 18 anos, eu vim para morar com meus irmãos em Teresina, fazer uma peregrinação em algumas casas dos meus irmãos. E aí, de lá eu vim para o Satélite, depois para o Liceu. E aí, a cada local, a cada bairro que eu estava, congregando. A Igreja Buscava Batista uma de igreja. Jerusalém, exatamente. Lá do Liceu, depois a Igreja Batista lá no Satélite. E por fim, já mais recente, perto do meu casamento, eu vim para Timon, onde eu vim morar com meu irmão, já crente também, e me congreguei com ele na Igreja Batista Memorial. Que é aqui na Avenida 3. Exatamente. Na época era o pastor É o João Pedro. que está lá na primeira igreja, na primeira igreja batista hoje. Interessante. Sempre igreja batista, pastor? Foi, sempre Igreja Batista até 2021. Até 2021. O senhor também se converteu na igreja batista, né, pastor? Foi. Eu também, na igreja... Converti e me batizei na Igreja Batista. Igreja Batista Flores. Você conhece o pastor Vanderlei? Sim. Você. Minha conversão se deu ali na Igreja Batista Flores, né? Eu fiquei, antes do pastor Vanderlei, eu fiquei naquela congregação, era ponto de pregação 6 meses, quando eu estava na Memorial. Ainda passou um tempo lá. Sim, não tinha praticamente ninguém, era do zero ali. Entendi. Quando o pastor Vanderlei foi, já tinha passado outros após a minha estadia lá. Entendi. Pastor, o senhor disse até 2021. Em 2021, então, o senhor faz uma migração da Igreja Batista, Sim. que no caso até então, Igreja Batista tradicional. Sim. E aí o senhor migra já para a Igreja Presbiteriana. Presbiteriana. Pastor, o que levou, o que conduziu o senhor a fazer, a migrar, a mudar da denominação, de igreja? Como que aconteceu essa virada de chave, né? Porque isso já aconteceu também comigo, já aconteceu com o pastor Ronaldo. E cada caso tem uma perspectiva diferente, né?
tem aspectos parecidos, mas a gente... Alguma coisa marca mais o pastor Frank, a outra coisa marca mais o pastor Ronaldo, outra coisa Exato. me marcou mais. E como que aconteceu, qual foi ali o start, como foi a virada de chave de migrar da igreja batista tradicional para uma igreja reformada, no caso? Desde quando eu fiz o Seminário Batista, em 98 até 2002, mais ou menos, eu já tinha aquele despertamento para ver as questões da soberania de Deus na salvação, dentro do livro de Romanos e lá no seminário propriamente. Os professores, principalmente de teologia sistemática, colocavam os pontos de vista teológicos e aquilo já me chamava a atenção. Então, mas primeiramente era o livro de Romanos que me chamava bastante atenção. E eu lá, no período que eu passei um tempo lendo a revista Fé para Hoje, onde vem muito artigo reformado, aquilo já ia me impactando e aquilo ia me transformando sem eu perceber no que eu estava me tornando no meio batista, né? Porque na nossa região, batista tradicional, não é visto com bons olhos, infelizmente, a questão de ser um reformado. Então eu estava me tornando um reformado dentro da igreja batista. Dentro da tradicional? Sim, dentro da tradicional. E aí isso trouxe problema para mim. E esses problemas foram engrossando, foram acrescentando até que, digamos, eu estava sendo tido como, digamos, de forma resumida, estava sendo considerado como alguém que fosse um herege, entendeu? Então, assim, a fé reformada, para as pessoas que não leem muito e tem um certo preconceito, ela é algo terrível, considerado por alguns, não quero indicar ninguém, mas por alguns são considerados até seita, né? Heresia, infelizmente. Pastor, qual que era, no caso, considerado como herege, qual que era a principal acusação, podemos dizer assim? A questão de Deus escolher pessoas para a salvação. Em relação à soberania de Deus na soteriologia. Exatamente. Na parte que ela é monergista, que é Deus que escolhe, que é Deus que elege. Isso aí feria o pensamento do livre-arbítrio, essa questão toda. Então isso aí batia de frente com aquilo que era, infelizmente ainda é comum, destacado na Igreja Batista no Brasil todo. A maioria é assim. Alguns, claro, que já não tem muito problema com isso, mas era exatamente o fato de eles entenderem que a salvação é sinergística. É o homem que escolhe, o homem coopera. E o meu posicionamento foi sempre esse. Eu entendo que Deus é Ele que escolhe. E isso aí me trouxe bastante problema, né? E aí, com o passar do tempo, como eu disse, foi o problema aumentando. Até que... E assim, eu nunca deixava de ensinar. Nas duas igrejas que eu passei, eu ensinava o que a Bíblia dizia, mas, digamos, não era aquele eufórico querendo mudar as coisas. Eu ensinava passando um bom tempo, 2, 3 anos ensinando o que a Bíblia falava. Eu não tinha muito material reformado. Eu adquiri os meus poucos livros que eu tenho, não foram da noite para o dia. Mas à medida que eu ia ensinando, eu ia fazendo umas certas mudanças aos poucos. E isso aí trouxe problema para a denominação onde eu estava. Entendi. Mas é sempre assim, né, pastor? Porque quando a gente se tornou reformado também, aconteceu mais ou menos assim também, né? Uhum. Porque como aqui no Brasil a fé reformada está sendo assim mais difundida a partir das redes sociais, né? A gente não conhecia muita coisa. Então, a maioria das pessoas estava em outra igreja, né? Estavam numa igreja tradicional, estavam na igreja pentecostal, ou até mesmo no nosso caso, nós estávamos numa igreja neopentecostal. E a gente, quando teve acesso à fé reformada, fomos gradativamente mudando e culminou na nossa saída, porque não dá para conciliar as duas coisas. E, pastor, assim, você falou a questão da fé reformada. Você tem, assim, através de quem, né? Através de quê? De um vídeo, porque tem alguma coisa que acontece na nossa vida, assim, né? Que a gente acaba se tornando reformado. Cai as escamas. Fala assim, através como foi isso? Porque, assim, no meu caso, a primeira pessoa que falou de Jesus para mim nesse sentido foi um amigo meu lá da Bahia e nós quase brigamos, né? Só que depois dali eu saí pensativo. Me chamou de primo?
me chamou de primo não, mas ele falou da fé reformada de uma maneira que eu achei assim, Deus, que Deus é esse, né? Que vem primeiro aquele senso da gente querer humanizar Deus, né? E aí acaba... Como é que foi esse choque aí? Como eu falei, ele não foi um processo. E dentro desse processo começou com exatamente lá, eu lendo Carta aos Romanos, Paulo aos Romanos, o seminário, depois livro, aquela revistinha Fé para Hoje, lançada pela editora Fiel. Isso há quanto tempo, pastor? Isso, deixe-me ver, desde 2004, 2005. Há 20 anos atrás. Sim, faz tempo. E aí, assim, depois disso, quando eu estava em José de Freitas, ainda já na liderança da igreja de José de Freitas, foi que me converti e terminei sendo líder lá por 12 anos. E aí, quando eu estava lá, eu descobri que havia, todo mês de outubro, cada ano tinha uma conferência fiel para pastores e líderes. E aí eu, pela graça do Senhor, se eu não estiver enganado, fui lá 3 ou 4 vezes. Onde que era? Em Água de Lindóia, em São Paulo. E aí isso aí também veio reforçando, digamos, eu chorava com as ministrações e disse, eu não estou sozinho, porque eu pensando que eu era um herege sozinho no fim do mundo. E aí quando eu me deparava com aquela programação maravilhosa, era uma bênção para mim. Então aquilo me reforçou a mente, eu vinha de lá todo empolgado, disse, não estou doido, eu não sou herege, então tem homem de Deus lá que Não pensa, é uma nova revelação. Não é uma nova revelação, eu disse, eu não estou sozinho, isso ali me reforçava. Então, aí, pastor Ronaldo, como você perguntou, tem essas questões, esse progresso, esse crescimento. Então, a Conferência Fiel me ajudou bastante. E aí, com o passar do tempo, eu descobri, conheci alguns pastores também, poucos, aqui e ali, porque é muito complicado um pastor batista dizer que é reformado E permanecer ali. E permanecer, então, então surgiram alguns que me ajudaram também nessa caminhada, pelo menos levantando a bandeira de que eram reformados também. E aí, isso aí. Dentro da Igreja Batista tradicional? Sim, mas foram poucos. No caso, você conhece o pastor Marcos Paixão, apareceram depois outros que vieram de Pernambuco. E aí, digamos, deixa eu ver quem mais. Esse já foi mais recente, pastor Jorge, pastor Ronaldo, que não é esse Ronaldo, mas é um outro Ronaldo. E aí, assim, mas foram poucos, são poucos. E aí a internet foi chegando também e isso me ajudou bastante. E aí eu fui adquirindo livros e aí, até que a ficha caiu e disse, eu sou um reformado. E aí foi quando as redes sociais, YouTube, Facebook, contagiaram, disseminaram a fé reformada e aí Que aí já foi mais ou menos em que ano? Deixa-me ver, já foi 2010, 2015, por aí assim. Já, o senhor se refere já ao advento da internet mesmo? Sim, exatamente. Isso porque foi propagação que tem multiplicado bastante os reformados de outras igrejas. Então, assim, isso aí veio só a reforçar o que eu já vinha tendo como crescendo dentro de mim, essa convicção. Aí só veio consolidar, só veio estabelecer e eu entender que eu era reformado. Entendi. Pastor, o senhor comentou aí, e é até um pouco engraçado, mas é verdade, quando você foi lá em Águas de Lindóia, em São Paulo, e o senhor citou assim, não, eu cheguei lá e eu vi que não estava só, né? E não era coisa da minha cabeça, não estava doido, realmente era algo que Deus havia lhe conduzido no sentido da doutrina reformada. Lhe faço uma pergunta, qual a perspectiva que o senhor faz hoje de pastores que estão passando pela mesma situação? Por exemplo, estão numa igreja pentecostal, ou em uma igreja tradicional, ou em uma igreja neopentecostal, que era o meu caso, o caso do pastor, que já são adeptos da doutrina reformada, mas que por conta de um sistema não podem expressar a sua fé, não podem exercer a doutrina reformada. Dentro dessa perspectiva, a caminhada que o senhor já tem, a experiência que o senhor já tem, também já nesse aspecto dessa pergunta, como é que o senhor vê, qual a sua perspectiva? Se tem muitos pastores nessa situação, se tem poucos, se é entre, sabe, pastor, não é muitos, mas também não são poucos. O que é que o senhor acha? Eu vou responder aqui à medida que eu tiver dúvida, eu pergunto para você mais o que eu estou tentando entender, a questão da perspectiva. Eu acredito, assim,
eu sou um pouco ignorante quanto a ter a certeza se é muito. Mas eu acredito pela disseminação da internet, das redes sociais, existe uma quantidade entre não muito pouco, eu não sei qual é a quantidade assim, digamos assim, 80%, não, eu acredito, por quê? Porque tem alguns que já são bombardeados, foram bombardeados já há muito tempo, por assim dizer, com a informação reformada e não aderiram. Mas eu acredito que tem uma quantidade boa de líderes interdenominacionalmente, espalhados por várias denominações, que sabem, que conhecem, que eu não sei se estão ensinando ou se ensinam, mas, digamos assim, como eu, quando eu comecei a ensinar, eu ensinava um pouco receoso, mas eu acredito que tem um número bom, bastante grande, que na realidade já estão ensinando, creem nisso, e tem um número também que talvez alguns creem, mas não tem ainda, não tiveram a coragem de encarar o sistema, como você falou aí. Então, alguns acham que estão ensinando, e na realidade a gente vê de vez em quando, alguma, não chama nem denominação sim, mas são seitas, que os liderados estão saindo e aderindo às igrejas reformadas. Mas eu acredito que há um número bom, bastante grande, que estão com essa convicção, e alguns ensinam pouco e outros talvez ainda estejam com medo. Receosos, né? Receosos, porque não tem assim uma aproximação com outros reformados para compartilhar, para esclarecer, e aí ficam às vezes no anonimato. Eu pergunto assim, pastor Ronaldo, porque assim, se a gente for falar de porcentagem, se a gente chegasse aqui a dizer, pastor, 10% dos pastores do Brasil, 10%, que é uma quantia, falando de porcentagem, é mínima, é pouco. Mas a igreja evangélica no Brasil é muito grande. Sim, 10% já é muita coisa. É muita coisa. Sim. Então, a gente pode até não responder, pastor, são muitos, são milhares. A gente não pode afirmar isso. Mas uma coisa nós podemos dizer, também não são poucos. Né, pastor? O que você acha disso aí? Eu acho que tem muitos pastores, muitos na sua mesma perspectiva, né? Que aderiram à fé reformada, porém, até mesmo por conveniência ou por alguma coisa, eles não se manifestam, né? Eles creem, mas não se manifestam. Essas pessoas que estão em igrejas, tanto neopentecostais como pentecostais, e como até nas igrejas tradicionais, né? Pessoas que estão ali, porém, não querem pregar abertamente porque Retaliação. só sofrer retaliação e talvez não queira passar pelo que a gente passou. Mas eu acredito ter um número grande de pessoas e, como o pastor já disse, estendendo aos membros, né? Porque na nossa igreja mesmo a gente recebe pessoas que congregam em igrejas pentecostais e são reformados. Ficam ali porque entende que não tem problema ficar ali, mas... Até porque também não tem, pelo menos na nossa região, não tem muitas igrejas reformadas. Não tem. Né? Não tem. Não tem muitas opções. Não tem. Não. Eu até já... Talvez Deus esteja no seu plano, que a gente não conhece, que é eterno, providenciando alguma coisa acontecer para que se multiplique. Eu creio... Esses tenham para onde olhar e correr. Eu creio piamente nisso, pastor. Eu já até, em algumas oportunidades, conversando com a igreja, se a gente observar, se a gente for pegar o mapa de Timon e a gente dividir ele em 3 fatias, nós estamos aqui em um extremo, né? A região aqui do Parque Alvorada aqui é um extremo de Timon. Saiu daqui da minha casa mesmo, onde nós estamos aqui reunidos, Timon acabou, a zona rural. Exatamente. Se a gente olhar para o outro extremo, ali para a região do Novo Tempo. Mas o Novo Tempo ele já é destacado da cidade, tem um intervalo grande. Mas antes do Novo Tempo ali, como que é o nome daquele bairro? É Parque São Francisco? Exatamente. Pronto. Ali é o extremo, tirando o Novo Tempo, que já é destacado, ali é um outro extremo, não é isso? E a Rua 90, a Rua 100, onde o senhor está localizado, seria meio que um meio termo de lá até a metade da cidade. A metade da cidade ela fica mais ou menos na Avenida Formosa, ali no bairro Formosa. Então, se a gente dividir aqui em 3 não, mas em 4 partes, se a gente olhar para o Parque Alvorada, tem a Igreja Batista Reformada. Se nós caminharmos um pouco mais para a segunda fatia da cidade daqui para lá, nós temos uma presbiteriana no bairro Formosa. Se a gente for para outra terceira parte, para a terceira fatia, na Rua 90, nós temos a congregação que o senhor está lá hoje à frente. E se o senhor for um pouquinho mais na frente, lá para o Parque São Francisco,
Lá tem uma denominação que é a ICE, Igreja Cristã Evangélica, se eu não estiver enganado, Exato, que é do pastor... Onde o Ronaldo, pastor Ronaldo. Não é Ronaldo, é o... O anterior a esse. Isso, eu acho que era pastor Ronaldo lá, Sim. pastor Jander, tinha me fugido aqui o nome dele, o pastor Jander. O pastor Jander, ele também é adepto da doutrina reformada. Uhum. Então, se nós olharmos para a cidade de Timon hoje, no que diz respeito a isso, até onde eu conheço, são 4, Sim. que foi as que eu citei aqui. Uhum. Se tiver mais algumas, se eu conhecer, Não, só eu acredito que são essas 4. Mas elas estão estrategicamente nos 4 pontos da cidade. Nos 2 extremos e nos 2 meios, podemos dizer assim. Exatamente. Então, pegando aí a soberania de Deus, o plano de Deus, estrategicamente nós estamos bem pontuados. Sim. Não tem 3 em um bairro só e em outro bairro não tem nenhuma. Então, falando de regiões, nós estamos mais ou menos divididos assim. Dentro de tudo isso, pastor, eu queria já lhe fazer uma pergunta. Para essas pessoas, seja pastores, seja líderes, ou seja até mesmo membros. Os membros às vezes é um pouco mais fácil, porque eles não são, podemos dizer assim, eles não têm tanta responsabilidade como o pastor no sentido de organização da igreja, organizacional, instituição. Porque o pastor é realmente ligado, ele tem ali uma liderança. Para um membro sair não é tão difícil como um pastor sair da igreja. Isso é uma realidade. Mas qual conselho o senhor daria para um líder, ou até mesmo para um irmão, que hoje se depara com algumas situações que nós nos deparamos, ou até mesmo com heresias, né, até mesmo com erros teológicos e doutrinários gravíssimos? O que você tem a dizer para esses irmãos, para esses líderes? Qual o conselho que o senhor daria? Para esses que estão em denominações que não são reformadas, né? Mas que já se sentem reformados. Que estão passando por aquilo que nós passamos, certo. Que estávamos inseridos. Porque assim, o pastor estava numa igreja batista tradicional. Sim. Eu não julgo a igreja batista tradicional como uma neopentecostal como eu estava. Eu não quero também colocar na mesma prateleira. Eu seria injusto fazer isso, até porque essa não é a realidade. E a gente não acredita assim, né? Isso, até porque nós temos a igreja batista tradicional como nossos irmãos em Cristo. Sim. E os neopentecostais, e aí já é uma outra conversa, que a gente não quer também entrar aqui. Não colocando na mesma prateleira. Uhum. Mas a pergunta ela vai abranger tanto pentecostais, neopentecostais e tradicionais. Sim, então, dentro da sua resposta, o senhor pode estar dando um conselho para uma pessoa que está dentro de uma igreja neopentecostal cheia de heresia, ou para uma pessoa que está numa denominação tradicional ou pentecostal clássica, que nós também respeitamos, mas que já entendeu que a salvação não é no modelo arminiano. Sim. E que, querendo ou não, isso atinge a nossa fé, atinge a nossa vida cristã, e aí vem os embates, vem as perseguições, a pessoa ela começa a ser poldada, ela não tem oportunidade de ensinar, porque se ela for ensinar, ela vai disseminar aquela doutrina. Verdade. Qual conselho o senhor dá para essas pessoas? Certo. A pergunta, o âmago dela é bem claro, é direto. Mas antes disso, eu gostaria de rapidamente fazer um ponto, dar um destaque sobre o movimento reformado, que é chamado reformado ou calvinista, que muitas pessoas se levantaram durante alguns anos dizendo que são, mas estavam equivocados. Que são? Assim, algumas pessoas que se diziam autodenominavam reformados, mas não eram. Porque, na realidade, tem uma característica bem clara para quem é reformado de verdade. Então, tem alguns que creem em determinadas questões dos reformados, aí, naquelas empolgações, dizem que são reformados. Então, assim, eu digo para os que são de fato reformados. Assim, para as pessoas que já sabem do que eu vou falar aqui, então é para você que estou falando. Se você ainda tem dúvidas, procure se informar, mas para você que não tem dúvida nenhuma, no meu caso, como o caso dos pastores, a gente tentar ficar e querer consertar, querer colocar na cabeça da liderança, digamos que você está certo, com o passar do tempo você vai ver que você vai estar se desgastando e até sendo problema onde você está. Infelizmente, esta é a realidade. Não tem como a gente mudar a estrutura, e mesmo que seja líder, digamos, se for alguém, seja de uma denominação tradicional ou uma
neopentecostal, o grupo, a liderança nunca vai aceitar. Não existe isso. Eu senti isso na pele, bem de perto, não tem como. Então você é colocado de escanteio, depois você é perseguido e Então isso chutado seria fora. meio que uma ilusão. É ilusão. É ilusório. Digamos, primeiro, não vai dar problema, não causa problema no que você está. Não bata de frente. No meu período de, às vezes, ignorância, no começo, eu bati de frente com algumas pessoas, não com a denominação em si. Bati de frente, assim, debatendo ferrenhamente, e depois eu fui amadurecendo um pouco, assim, não, isso aí não é o caso. Eu não vou convencer ninguém. E às vezes as pessoas me perseguiam exatamente por isso. Aí depois eu via que essa minha convicção foi o Espírito Santo que me concedeu. Até o Spurgeon, falando no livreto dele, A Doutrina da Graça, ele diz, no finalzinho da conclusão lá do seu livreto, ele disse, se você não concordou, não entendeu e não aceitou o que eu expus aqui, peça ao Espírito Santo que lhe ilumine, porque se eu não convenci, que na realidade ele entendia que não podia convencer, Sim. então só o Espírito Santo pode convencer. Mas a questão é, veja se há possibilidade de quanto tempo você ficar lá. Mas uma coisa é, se você pretender verdadeiramente demonstrar e viver a fé reformada, você deve caçar, procurar sair. Caçar uma igreja que você observe e veja que se encaixe com aquilo que você crê e vá para lá. Sirva a Deus lá, porque você não vai dar trabalho, prejudicar o meio que você está e você também não vai desenvolver, você não vai viver a sua fé, que na realidade você já tem convicção. Eu, depois de tanto tempo desse embate, eu me desgastei, até emocionalmente, traz prejuízo, e não é legal, não é bom não. E para o grupo dos irmãos que ficam, sejam eles tradicionais ou neopentecostais, vai trazer prejuízo para ambos os lados. Então, Fere os dois lados. Fere, não compensa, não convém, digamos, continuar. Tem algumas pessoas que ainda teimam, é por isso que eu falei, tem alguns que se acham reformados, então você tem que ver se é reformado mesmo. Se Talvez, for, não permanecerá, né? não tem como ficar. Toda vez que vai acontecer alguma programação e isso fere o que o ensino bíblico fala, você vai já começar, digamos, criticar, isso não é bom, então a igreja fica dividida. Então, mesmo que seja só você, mas é você contra o grupão. E aí não fica legal, isso não é bom. Fica não, verdade. Pastor, nós estamos falando muita coisa assim a respeito da fé reformada. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O que mais lhe encantou, o que mais lhe chama atenção, o que mais lhe chamou atenção na fé reformada? Né? Lógico que tem muitas coisas que a gente não vai dar para falar tudo aqui. Mas assim, se você fosse resumir a fé reformada em poucas palavras, o que mais lhe chama atenção, o que mais você gostou? Porque eu acho que todos nós temos algumas coisinhas, né, que a gente gostou. Eu, por exemplo, podia citar algumas coisas que eu gostei, mas eu quero deixar você respondendo. Sim. Que foi as coisas que mais me chamou atenção, porque depois eu quero lhe fazer uma pergunta, uma crítica a nós. Sim. Porque os nossos ouvintes, aqueles que vão assistir o vídeo e que estão assistindo agora, também tem que entender que nós também temos coisas que a gente deseja melhorar, que a gente quer que melhore, da fé reformada, para que a gente possa se organizar cada dia como igreja e se desenvolver. Né? Sim. Então, o que mais lhe encantou na fé reformada que você se tornou reformado? Como você falou aí, para que eu resuma, então eu vou tentar resumir num dos atributos de Deus, que é a sua soberania. Como eu disse, no decorrer da minha leitura de Romanos, e posteriormente a isso, lendo textos, artigos, e mais a Bíblia, por assim dizer, eu fui vendo que Deus tem um plano e ele é eterno. Esse plano depende da vontade de Deus. E esse Deus, ele é soberano. Ele criou o universo, criou todas as coisas, criou aos seres humanos e nos fez para a sua glória. E aí quando a gente observa que nós somos descendentes de Adão, pecadores, cheios de problema por conta do pecado, nós fomos formados, como diz o salmista Davi. E aí a gente é cheio de temor, cheio de receio do futuro, o que vai acontecer, como é que está a história, como é que ela vai ser conduzida. Então o que me encantou mais, como eu tenho que eleger somente um, é Deus ser soberano em todas as coisas.
E esse Deus soberano é um Deus soberano que é amoroso. Verdade. Então, assim, em relação às suas criaturas pecadoras, ele é soberano. Então, nada acontece que foge do seu controle, foge da sua mão. Verdade. A gente pode espernear para um lado e para outro, reinos podem se levantar, qualquer coisa que ultrapasse o nosso controle, a gente sempre vai ter esse Deus do nosso lado, dizendo, Amém. eu cuido de ti. Então, isso aí foi o que me encantou e foi exatamente uma das primeiras coisas que me chamou a atenção. Foi exatamente a soberania de Deus e ele se importar com um miserável pecador como eu sou. E até hoje eu vejo isso. Verdade. O travesseiro do crente é a soberania de Deus. A gente Exatamente. descansa nela. Glória a Deus. Eu me encanto muito com a soberania de Deus. E quando eu converso sobre a fé reformada com alguém, eu sempre falo, eu não gosto de teologia que diminui Deus. Que me diminua. O meu problema é isso. Né? Me diminua, pode me diminuir. O meu problema é no sentido de se alguém quiser diminuir a Deus. É. Se for, a gente está perdido. Né? Não dá. Negligenciar algum atributo, né? Pois é, porque você ferir Deus para... Outra coisa, tem gente que quer explicar Deus humanizando Deus. É. Né? Não dá para se humanizar Deus. Hoje eu estava ouvindo uma pregação de uma pessoa que defende a mortalidade da alma, né? Uhum. E ela falou assim, mas que pai é esse que deixa seus filhos sofrerem eternamente no fogo e tal, essa balela todinha. Eu falei, meu Deus, como é que pode explicar Deus dessa maneira, né? Um Deus, sabe que... Não tem como. Não dá. Então, eu amo a soberania de Deus. Apesar da gente, quando vai juntar a soberania de Deus com a livre agência, todos nós somos humildes e a gente sabe que são duas coisas verdadeiras, reais, bíblicas, Sim. porém que a gente chega a um certo ponto que a gente não tem explicação mais. E a gente louva a Deus por isso, Senhor, eu não entendo, mas só entendi até aqui, até porque a gente entende que Deus está muito além da nossa compreensão, muito além da nossa pobre mente, Sim. né, limitada. Com certeza. É isso que a gente louva a Deus. Então, você, meu irmão, e minha irmã, que está nos ouvindo, se você não entender muitas coisas, louve a Deus e ore a Deus e peça a Deus, Senhor, me ilumina a minha mente, porque tem algumas coisas que eu não consigo compreender. Mas eu creio em Ti, eu creio verdadeiramente em Ti, né? O que a gente faz? A gente pega a soberania de Deus, acredita nela, sabe que Ele é soberano, que todas as coisas estão debaixo de sua soberania, porém, Deus é infinitamente maior do que podemos pensar ou compreender. Com certeza. Né? Glória a Deus. Hernando Dias Lopes diz, ele gosta de usar essa frase, que Deus ele tem nas suas mãos as rédeas da história. Então, ele, com a sua soberania, ele rege todas as coisas. Pastor, ainda nesse bate-papo aqui sobre a fé reformada, deixa eu lhe fazer uma pergunta bem rápida, e aí o senhor responde e eu já lhe faço uma outra em seguida. No que diz respeito à fé reformada e ser um líder, um pastor de uma igreja reformada, o senhor se sente só no sentido de ter mais pastores, mais líderes, mais pessoas que comungam da mesma fé, para que possa estar debatendo aquele debate saudável para o crescimento da fé reformada na nossa região, na nossa cidade? Como é que o senhor se sente em relação a isso? Você acha que a gente precisa se unir mais, como nós estamos aqui hoje? Se precisa, de certa forma, elaborar alguma coisa nesse sentido para que a gente possa realmente ter, eu digo assim, um grupo mesmo, não como uma convenção ou algo do tipo, mas para que a gente possa estar mais junto, mais próximo, se ajudando, conversando, compartilhando. Como é que o senhor se sente em relação a isso? Tem uma comunhão mais efetiva. Isso. Né? Eu estive em situação pior, mas mesmo assim, ainda hoje, digamos, eu me sinto ainda um pouco isolado. Ainda tem uma carência em relação a isso. Com certeza, ainda existe uma carência, porque a gente é novo nesse trabalho que a gente está, e aí são poucos os pastores também que eu conheço da denominação. O que era mais próximo meu, que era da igreja mãe, da nossa congregação, foi para Goiânia. Então, os outros, e aí de uma certa forma, como a gente, no começo da conversa aqui,
a gente falou que a realidade, as igrejas, a liderança reformada aqui é muito escasso. Pelo fato disso ser realidade, então a gente não tem muitos líderes que pensem e creem iguais a gente para a gente estar mais próximo. Então há uma carência verdadeira que a gente precisa de compartilhar, digamos assim, as lidas, as lutas do ministério, da fé reformada, da necessidade de pregar um evangelho que, infelizmente, a porcentagem é menor, onde se prega. Você citou 4 igrejas aqui que são reformadas, congregações, digamos, na nossa lá. Sim. Mas tem umas dezenas aí em Timó que, não aqui falando mal das nossas co-irmãs, Sim. mas a gente sabe qual é o ensino, a ênfase é no homem. Então, assim, para a gente sentar e debater teologia, numa boa, não estou falando de discussão desagradável. Sim, não. sim, sim. Então, a gente não tem, assim, principalmente na nossa região de Timó. Graças a Deus pelos irmãos que me convidaram, infelizmente. Já tinha convidado 2 vezes, não tinha dado certo, mas hoje, graças a Deus, deu certo. Mas é assim, saindo daqui, eu não vou ter com quem conversar. Não conheço o pastor lá da igreja cristã evangélica, conheci o outro. Era Ronaldo mesmo. O senhor falou, eu lembrei que era Ronaldo mesmo. O pastor Eli, que é da igreja, da congregação lá da Formosa, por conta das correrias também dele, a gente não tem muita aproximação, mas é esta a realidade. Tem uma brecha bem grande, uma lacuna bem grande. Tem uma carência, né? Uma carência de ter irmãos, colegas, amigos, e com os quais a gente pode conversar e também, digamos, compartilhar nossas lutas. Verdade. E reforçar um ao outro, porque a Bíblia diz: amai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros. Ajudai a carregar as cargas uns dos outros. Quando a gente fala isso e a gente vê, muitas pessoas só pensam que é para os membros da igreja e os líderes. Como é que eles vão estar exatamente se fortalecendo? Sim. Isso é muito importante. É exatamente essa pergunta. Pastor, dentro ainda dessa mesma pergunta, eu disse que iria lhe fazer outra. Dentro da sua experiência, com certeza o senhor é mais experiente que eu e o pastor Ronaldo, que estamos aqui diante do senhor. O que fazer? O que fazer para sanar essa carência? Às vezes nas nossas conversas o senhor cita eu acho que é Ronaldo também, o outro pastor de Teresina. Que o senhor... Jorge, isso. O senhor já citou o pastor Jorge, aquele que esteve naquela conferência que eu fui, né? Exatamente. Eu o vi lá e o cumprimentei, mas não o conheço, né? Por exemplo, somos 3 aqui, tem o pastor Jorge, que o senhor conhece, tem mais o pastor Janda, que eu conheço, tem mais o outro pastor da Formosa, que o senhor também tem um certo conhecimento. O que fazer, pastor, para que haja não vou dizer nem uma união, mas uma comunhão? Porque quando a gente fala a nível de congregação, a nível de denominação, a nossa comunhão, por exemplo, na nossa igreja, ela é muito boa, né, pastor? Ela é muito forte e isso fortalece a igreja. E nós não podemos deixar de dizer que o líder também precisa disso. Da mesma forma que a comunidade precisa, claro, a gente também se fortalece junto com os irmãos. Mas, querendo ou não, tem determinados assuntos, questões, que eles devem ser conversados entre a liderança, entre os pastores. E a gente está citando aqui interdenominacionalmente. Presbiteriana, batista, cristã evangélica, a do pastor Jorge, batista reformada, né? Mas não é, podemos dizer assim, o mesmo ministério, como as pessoas costumam dizer, né? São igrejas independentes. Mas eu tenho certeza que homens de Deus, independente da sua placa, da sua denominação, eles podem sim sentar numa mesa, fazer comunhão, trocar ideias e se fortalecer, né, espiritualmente. O que o senhor vê nessa questão? O que você acha? O que seria viável para que a gente pudesse tentar fazer para alcançar, de pelo menos diminuir essa lacuna, essa grande brecha que há entre os líderes reformados, pelo menos na nossa região, na nossa cidade? Eu vejo com bons olhos. Inclusive, ultimamente, assim, faz mais ou menos uns 20 dias, eu falei com o pastor Jorge já umas 2, 3 vezes, e
falei da possibilidade de alguma programação que a gente viesse fazer. Falei até de vocês assim, bem rápido. Aí disse, bem, que bom, ficou contente. E ele se colocou à disposição. Então, eu posso contar com ele. E eu Glória acho, a Deus. digamos, a gente poderia, os irmãos podem sugerir, mas não sei se mensalmente ou de 2 em 2 meses, dependendo do que os irmãos acham, dessa possibilidade de uma programação. Primeiramente, o encontro, de alguma forma a gente ter contato, entrar em contato com os líderes e sugerir essa parceria de compartilhamento, de ministério, de reforço, sei lá, porque a gente precisa estar cuidando uns dos outros. E quando se trata da fé reformada, a gente está de uma forma embrionária ainda, como liderança. A quantidade de igreja, congregação. As outras denominações não, já estão esparramadas, já se proliferaram de tal forma que em todo lugar, igreja A, B ou C, já são conhecidos. E nós, por mais que temos esse nome, que também não são desconhecidos, esses nomes, mas como igreja atuante, liderança, a gente é muito pequeno grupo. Verdade. Então, assim, a gente pode marcar, dependendo da disponibilidade deles também, estamos aqui diante de vocês, 2 meses. Primeiro é o contato com a liderança. O primeiro, o que né? vocês acham? Sim. Será que é bom vocês... se na realidade 1 ou 2 disser, não, eu estou muito, não quiser, porque às vezes pode acontecer. Sim. Mas aqueles que desejam, como nós aqui, o pastor Jorge já se prontificou, você pode entrar em contato lá com o pastor da Igreja Cristã Evangélica. Então, se Já houver... somos 5, né, pastor? Exatamente. Se houver boa vontade e disposição para isso, é muito bom. E aí a gente só vê o período, né, de quanto em quantas vezes, mas primeiro é o contato. Sim. E a gente deve demonstrar o desejo a isso a eles. E uma reunião, uma conversa, digamos, vocês podem convidar, posso intermediar a conversa com o pastor Jorge para ele vir aqui, Sim, participar muito bom. de um podcast como esse, Sim. o outro e assim por diante. A partir daqui, a conversa se aprofunda naquilo que a gente está sugerindo, que é fazer uma programação da fé reformada juntos. Eu sempre sonhei com isso. Também sempre sonhei. O que você acha, pastor? É assim, a minha pergunta que eu falei que ia fazer para você era a crítica. Sim. Era a crítica à fé reformada. Não a fé reformada em si, mas, até porque eu não tenho nenhuma crítica para fazer, Determinado comportamento, aos né? nossos comportamentos. Determinado Porque caso. assim, a gente tem muita coisa que nos une. Por exemplo, até entre nós e os presbiterianos, pode ter um ponto ou outro que a gente diverge, mas isso não é empecilho para a gente estar junto, para a gente fazer comunhão, para a gente nos ter como irmãos. Um exemplo, por exemplo, você vê a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é uma referência no Brasil, de fé reformada e de culto e tudo, é uma referência, a gente sabe que é uma referência. A gente vê ali pastor Paulo Júnior pregando, a gente vê pastor Marcos Granconato estando junto com o pastor Paulo Júnior. Eu estava vendo agora uma conferência do pastor Paulo Júnior, que é old school, Old school. assim, entendeu? Sim. Então, já está lá o Marcos Granconato garantido, eles estão sempre juntos, e o Paulo Júnior, aluno da igreja do pastor Paulo Júnior, não é batista. Ele pode ter a fé batista, mas a igreja dele não é batista, né? Tem um nome outro. Aliança do Calvário, Sim, parece, se não me engano. Aí o Marcos Granconato já é batista, né? Aí já tem a presbiteriana, e eles estão assim, juntos, prega. Porque assim, isso fortalece. Com certeza. Né? Isso fortalece, por exemplo, eu vou lá pregar na sua igreja, ou você vem pregar na minha igreja, e fortalece. De repente tem uma pessoa lá da Rua 100 que está querendo uma igreja para congregar, e ela vê nos meus stories, eu estou aqui na igreja. Nem sabe, às vezes, nem sabe que a sua igreja, ou que a igreja lá do outro pastor, é reformada. Sim, é verdade. E daí fica, nossa, é reformada também, né? Então vou lá. E aí fortalece na questão do crescimento da igreja e fortalece a nossa liderança, porque às vezes também a gente precisa ouvir um colega nosso pregar, né? A gente precisa ouvir um colega nosso pregar, fortalecer a nossa fé. Então eu acho que é de grande proveito a gente não só falar nisso, mas a gente começar a agir nisso, Verdade. né? Porque
eu estava falando, pastor, eu sou uma pessoa que eu preciso de um pastor, né, de um amigo por perto, para de vez em quando dizer assim, rapaz, e aí, você está evangelizando mesmo? Parou de evangelizar? Por que está parando? Vamos evangelizar? Vamos, esse detalhe é muito né? importante. Está orando, pastor? Não, Tem pastor, pessoa estou que é orando pouco. devocional, Né? Essas coisas que só um amigo pode nos dizer. É uma espécie de mentoria uns aos outros. É, Mentorear uns aos pois outros. é. Muito importante. E às vezes a gente fica em casa e às vezes envolvido com nossos livros e lê, e ali está sem meu Deus, a minha igreja está precisando de alguma coisa, e o que é que eu faço, Senhor? Parece que tá andando em círculos, né? Às vezes, né, pastor? E a gente, sabe, tá parado, a gente quer fazer alguma coisa, e às vezes está sem ânimo, sem vontade de fazer, e vem um pastor amigo e fala, não, pastor, eu fiz isso na minha igreja, vamos fazer na sua também. E lógico, estou falando de coisas bíblicas, não estou falando de inversão, né? Coisas bíblicas, vamos fazer. Por exemplo, na nossa igreja, lógico que foi a graça de Deus, né, pastor? Em primeiro lugar, a graça de Deus. Mas teve uma coisa que mudou muito na nossa vida, foi a conferência do ano passado, na nossa igreja. A gente fez uma conferência, impulsionou alguma coisinha lá na rede social, e de repente Deus começou a mandar as pessoas. Deus começou a mandar as pessoas. Então foi muito importante, né, essa conferência. Nós faremos agora de novo, né, dia 1 e 2 de junho, se Deus nos permitir. Em relação à data de aniversário, né? Não é relacionado. Na verdade, serão duas anuais, né? Duas. Essa, no caso, é da data de aniversário da congregação, né, da nossa denominação, que é primeiro final de semana de junho e também em outubro, que é o mês da reforma. Mas sempre será essas duas. E essa agora, mais uma vez, é a urgência da reforma. Nós teremos uma conferência, já deixo até aqui o convite para o pastor, para os demais pastores que estiverem nos ouvindo. Porque enquanto a gente conversa aqui, uma coisa também a gente deve dizer, porque pelo menos é a impressão que eu tenho e eu não tenho nenhum problema com isso, que nas igrejas reformadas não existe essa ciumeira de que o irmão da presbiteriana A não pode fazer uma visita na igreja da Batista B. Nós não temos isso, né? A gente até porque uma igreja ter, né? Até porque uma igreja bíblica, ela é muito bem fundamentada nos seus ensinos, então ela não tem o que temer. Infelizmente tem outras congregações, denominações que têm problema com isso. Então assim, a gente já estende aqui o convite, tanto para o senhor, pastor, como também para os outros pastores que nós citamos aqui, e a todos que estão nos ouvindo, seja também aquele que está passando por aquele probleminha que a gente falou aqui no início, né? Seja na pentecostal, seja em uma neopentecostal, independente de qualquer que seja, venha à conferência. Nós vamos falar muito sobre o que nós estamos falando aqui agora, só que de forma sistemática, com versículos bíblicos, como quem já é um adepto das doutrinas reformadas sabe como se deve ser, né? De forma expositiva. E teremos muito material reformado também, para as pessoas terem acesso. Né? Muito material a gente vai ter, se Deus nos permitir. Boa oportunidade para disseminar. É o nosso intuito, né, pastor? É o nosso intuito. Uma boa ideia, muito boa. A gente está, esse mês de maio, nós vamos intensificar os trabalhos, principalmente nas redes sociais, né? A gente vai impulsionar esse podcast. É um instrumento excepcional para divulgar a fé nas Isso. redes sociais. Isso. A gente ainda não está fazendo uso adequado. A gente tem um Instagram, mas não tem. Mas estou vendo que os irmãos já estão bem A gente adiantados. está engatinhando. Mas está adiantado em comparação a nós. Mas Sim. os irmãos continuem fazendo isso, porque vai ter um alcance grande, com certeza. É a nossa fé. Para a glória de Deus, né? Mas o senhor estava perguntando para o pastor Frank sobre a crítica? Não, eu queria perguntar para o pastor Frank, eu primeiro fiz a crítica, mas assim, o meu problema, eu tenho um problema também com ortodoxia morta, né? A ortodoxia é boa, só que ela não pode ser morta. A falta de ortodoxia é péssima. A ortodoxia morta, né? É outro perigo. É outro perigo, né? Você São os fica dois ali, extremos. nos dois extremos, né? Você fica lendo, estudando,
e pouco praticando, né? Aí você evangelizar, quase nada. Aí a vida de oração diminui. É por isso que às vezes as pessoas, por falta de conhecimento, dizem, teologia esfria, sei lá o quê. Ou então a fé reformada é fria. É o culpado por não crescer, o evangelho não cresce porque vocês são desse jeito. Os presbiterianos já chamam de sorveteriano. Aí por aí vai. É verdade. Aí o que acontece? O que o senhor poderia falar a respeito disso? Pra gente evitar esses dois extremos, né? A falta de ortodoxia, que é o que tem muito no Brasil. Sim. E quando a igreja é muito ortodoxa também, ela pode recair nisso de não trabalhar. A gente vê igrejas reformadas que a gente chega lá, só falta jogar uma pá de areia. Porque morto já está. Né? Só falta areia. Não precisa de muita areia, porque o grupo que tem lá... Já está quase morto. Eu já terminou a pergunta, né? Já terminei. Eu concordo com o irmão 100%, porque a questão da ortodoxia, ela é imprescindível, mas a gente tem que lembrar que o ser humano é pecador. O coração do homem é enganoso. Não é pelo fato, assim, eu fiquei nesse período todo observando com a empolgação minha e de alguns também outros. Eu sou reformado, mas a gente pode cair. Tem até um livro, um livreto, um artigo de algo, não sei se é do pastor Canuto, 5 pecados dos calvinistas. E dois que eu lembro que é exatamente a forma que eles se orgulham de ser calvinista em si mesmo, isso é pecado. Perigoso. E o outro é exatamente a acomodação. Os 3, eu quero destacar só esses 2. Só isso aí já complica. Já complica. Porque não tem como, a gente tem que ser ortodoxo, nós temos que ter uma ortodoxia, mas nós temos que ter a ortopraxia. Nós temos que ser prática. Exatamente. E também, junto com isso, nós temos que ter noção, nós temos que ser fervorosos. Então não adianta nada a gente saber muito e não fazer nada, e o muito que a gente sabe, se é que sabemos de alguma coisa, não tem fogo no coração, como costuma dizer o Hernando Dias Lopes. Sim. Então tem que pegar fogo, não estou falando fogo lá é exatamente ser fervoroso. A vida de oração, meu irmão, sem oração a gente não faz nada. Tanto o líder, quanto o cristão, quanto a igreja. Então, nós faz parte da vida cristã. Sim, exatamente. Então, os grandes avivamentos aconteceram exatamente... são exemplo para mim. Alguns que não eram, digamos assim, reformados, como John Wesley, mas, comparando o John Wesley, trazendo para cá, ele ganha de muitos calvinistas que eu conheço. Então, a gente tem que fazer valer as doutrinas nas quais a gente crê. Então, concordo 100% com o irmão, e a gente precisa sair da mesmice, de uma liturgia morta. Eu não concordo. De vez em quando eu fico dizendo para os irmãos, eu estou inconformado com essa realidade que a gente está bem aqui, em alguns pontos, entendeu? Sim. Porque às vezes, digamos, o louvor, e aqui eu estou falando, claro, que cada igreja tem o seu jeito de falar. Não sei se o irmão está querendo falar um pouquinho a respeito disso. O louvor ele tem que ser cristocêntrico, Deus tem que estar no centro, mas às vezes a gente fica de uma tal forma na condução que os irmãos parecem que estão no velório. Então, nesse aspecto, e aí a vida tem que ser vivo, né? Tem que ser uma coisa viva, né? Por exemplo, eu admiro muito o louvor da igreja lá da igreja de Pinheiro. A forma que eles louvam a Deus. Eu estive lá. Eu também, depois que eu fui para a conferência fiel, parece que eu fui 2 vezes lá também. Então, os coreanos vieram para fazer palestras lá. Então, todas as questões bíblicas, na prática, ela tem que ser fervorosa. O Espírito Santo, ele nos incomoda para mostrar que a gente está vivo. O apóstolo Paulo diz assim como vocês dedicaram o corpo de vocês ao pecado, agora dediquem-se ao Senhor. Em que sentido? Em todos os sentidos, a gente tem que ser morto para baixo. A não ser que seja um período que a gente está passando, como a gente vê alguns profetas, no caso de Jeremias, ele passou um período lamentando. Outros passaram, Elias achava que estava sozinho já. Sim, eu quero morrer, estou pronto. Não, foi uma transição. Depois passou aquilo, voltou ativa, todo fervoroso, sendo usado e instrumentalizado pelo poder de Deus. É assim que a gente tem que ser. Porque não tem coisa mais bonita do que uma igreja adorando ao Senhor.
Eu sempre falo, como eu faço parte da banda da nossa igreja, eu sempre falo, nosso papel como ministro de louvor é apenas começar a música. Começou, deixa a igreja adorar, a gente adora junto com a igreja. Isso é muito gostoso, isso é muito bom, a gente estar glorificando e adorando a Deus. Eu também não aceito isso não, pastor, eu não aceito essa... Mas está num culto, vamos lá. Está no culto bíblico. A oração é bíblica, você não ora. A palavra pouco você ouve. Tem louvor, você não canta, sei o que você foi fazer lá, né? Você conhece esse livro aqui? Conhece ou não? A 9 Marcas? Não, pois Eu tenho ele em PDF, esse livro. 9 marcas de uma igreja saudável. Esse aqui é o outro que o Mark David escreveu com esse Paul Alexander. Ele fala exatamente o que o irmão falou um pouco. Por exemplo, no culto que a gente faz, nós lemos a Bíblia, Sim? nós pregamos a Bíblia, nós oramos a Bíblia e nós cantamos a Bíblia. Sim. É isso que tem que acontecer. E quando a gente está fazendo tudo isso, Cristo está no centro, Deus está no centro. E a gente vai fazer de uma forma morta. Não Não tem como. Verdade. Tem que ser fervoroso. Tem que ser fervoroso. Tem que ser empolgado. Aí quando sai dali, vai todo mundo trabalhar. Isso. Ah, eu vou trabalhar lá no meu emprego. Pois lá, você glorifica a Deus, prega o evangelho lá também. Viu? Mas você está lá, como você está dizendo. Aqui, no momento de oração, não ora. No momento de louvor, não canta. Você só vai, entrou apagado, ficou mais frio do que entrou e vai sair fazendo o quê? Nada. E lembrando, pastor, que a gente tem que identificar que se não é ser reformado isso aí. Não, Isso aí eu acho Isso que é aí mais deformado do que reformado, porque não é isso ser aí é reformado. resquício de Adão. É. A queda de Adão. Porque as E as pessoas ligam isso, né, pastor? É. As pessoas Porque ligam... Não, isso aí é porque são reformados. Isso. É verdade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, porque eu sinceramente, eu gosto de adorar o Senhor. A gente usa na nossa igreja o cantor cristão, né? Que tem muitos cânticos bonitos, belíssimos. Eu gosto de adorar o Senhor, eu gosto de... Não tem negócio, irmão. Eu posso estar com uma enxurrada de problemas, mas eu estou ali para adorar o meu Deus e vou adorá-lo. Na hora da oração eu vou orar o meu Senhor. Na hora da palavra eu vou me alimentar da palavra. Eu quero botar meus olhos no texto sagrado, acompanhar a exposição do pastor e ali me encher da palavra de Deus. Eu sei, porque assim, eu sempre falo para os irmãos da nossa igreja. Primeiro, saiba que você está num culto. Segundo, saiba a quem você está prestando culto. Né? Para que você faça de maneira como bem se deve feita, cultuar. coerente, como Paulo disse, de maneira racional. Exatamente. Né? A gente, por causa das muitas coisas que a gente vê nas igrejas por aí fora, muita bagunça, a gente quer se tolir também do bíblico. Né? Do Exagera, bíblico. passa do limite, né? Aí passa do limite. Já fica com medo, não posso não. Aí esse é o perigo. Pois é, aí entra naquilo que a gente falou, dos extremos, né? Sim. Dos extremos. Exatamente. Isso é muito triste, a gente vê isso aí. Eu fico muito triste, por exemplo. Eu fui, uma época, numa igreja reformada, e eu me segurando para não dormir, eu falei, não vou dormir, eu não posso dormir. O culto acontecendo, você Eu com sono. Meu pai do céu. Aí, irmão, é uma crítica aqui. A música, não sei de onde surgiu aqui, mas não era boa. Era as pessoas que cantaram assim, desanimado. Aí veio a questão o pastor foi pregar, não usou o microfone. Eu falei, usa o microfone. Ele falava muito baixinho e eu tentando ouvir, botando o ouvido para tentar ouvir o que ele estava falando. E aí eu com sono bravo nesse culto. Eu falei, rapaz, podia usar, né? E ele não estava pregando ruim, a pregação dele era boa, era bíblica, mas O som não ajudou, né? Inclusive esse pastor, ele foi embora, eu não aguentei, nem ele mesmo aguentou. Então, não tem como aguentar, porque a pessoa que vai naquele culto ali, a pessoa que não tem ainda, o visitante, né, que não tem entendimento nenhum, ele fala, rapaz, eu não entendi quase nada do que aconteceu, eu não entendi nada do que aconteceu. Então, eu não acredito que Jonathan Edwards pregava desse jeito, eu não acredito que George Tenfield pregava desse jeito, eu não acredito. Como é que esse cara pregava para uma multidão de gente desse? Não tem como. Então tinha fervor, tinha brilho nos olhos, tinha alegria ao falar de Cristo, né? Tinha paixão a falar do Evangelho. Isso não é
isso não é errado, a gente ter amor ao falar do De Evangelho, forma nenhuma. ter expressões ao falar do Evangelho, mostrar que Jesus Empolgação. é empolgação, porque é o nosso Deus, Faz, é o nosso pa- Senhor. faz parte até da homilética, né? É o Sim, nosso com Deus, é o nosso Senhor, estou anunciando Cristo vivo. Né? Eu acho assim, a gente tem que tomar cuidado, e essa é uma crítica a nós mesmo, para a gente não cair nisso. Tudo isso aqui, pastor, a gente poderia estar comentando em uma reunião nossa, Sim. dos pastores, né? O Sim. pastor também, às vezes o pastor já se entregou também, parece que vai E se tá entregar. sozinho, né, É. pastor? Porque geralmente a gente tá só... Rapaz, não tem nenhum pastor que vai entrar aqui mesmo para dizer assim, pastor, você tá pregando, a sua mensagem tá... O conteúdo tá correto, mas do jeito que você tava usando... Tá precisando E de e outra puxão de coisa, orelha, pastor, não sei alguma se- coisa assim. Não sei se isso acontece com vocês, mas, por exemplo, às vezes você tá lá na igreja, aí você não evangeliza mais, aí você sabe que não vai entrar um visitante ali. Aí você fala, rapaz, o texto que eu vou pregar hoje já é para aqueles irmãos mesmo que já estão acostumados, né? Então eu vou pregar dele. Né? 2 irmãos vão dormir na hora que eu estiver pregando, os outros vão abrir a boca e eu vou pregar do jeito que estiver aqui mesmo. E aí relaxa, assim, é muito ruim isso É aí. perigoso. É muito perigoso, então a gente tem que realmente não permitir isso, porque eu não acredito que Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para a gente realmente ser crentes fervorosos, né? Cheios perigo. da vontade de O Deus. perigo de ser morno, lá tá em Apocalipse, mas é divertindo, né? É complicado. É verdade. Pastores, nós estamos chegando ao final, o horário já está um pouco estendido. Verdade. Quero agradecer o pastor Frank, que é Francisco, né, pastor Frank? Por que é Frank, pastor? A minha esposa, né? Sua No período esposa. do namoro, ela quis botar Fez, esse apelido. abreviou ali, né? Abreviou, De exatamente. Francisco E aí ficou pegou. Frank. Entendi. Pastor, agradecer sua visita. Graças a Deus, deu certo, né? O senhor participar conosco. Já fica o convite para outras vezes. Logo, logo a gente está aqui mais uma vez, batendo esse papo. O pastor Jorge já está convidado através do senhor. Você pode convidar ele, pode vir aqui. Fica nós 4 aqui, a gente aperta um pouquinho aqui. Dá pra gente conversar. Eu sei do meu lugar para ele, se ele quiser também. Mas dá para apertar um pouquinho aqui, dá para ficar nós 4 aqui. A gente coloca ele ali do lado do pastor Frank, dá certo. Para que a gente possa continuar contribuindo. Né? Quando a gente diz fé reformada, doutrina reformada, é porque são nomenclaturas que foram sendo colocadas para diferenciar de algumas outras formas de crer e de sistematizar as doutrinas. Mas, de forma resumida, contribuir para a glória de Deus, para que o evangelho genuíno, verdadeiro, a palavra bíblica expositiva, como ela seja difundida, né? Principalmente na nossa região. Quero lhe agradecer por isso. Acredito que o pastor Ronaldo também tem essa gratidão aí pela visita do pastor Frank. Amém. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe seu ministério, Amém. sua família, e que a graça de Deus a cada dia seja derramada sobre vocês. Amém. Eu que agradeço pelo convite. Graças a Deus deu certo hoje. Eu me sinto muito alegre, contente pelo convite, pelo que ocorreu aqui. Foi um momento muito prazeroso, Amém. muito edificante. Amém, E alguns pastor. irmãos, as perguntas. Na realidade, em relação à doutrina reformada, isso aqui foi só uma introdução. Verdade. Na realidade, nós precisamos nos aprofundar. Eu estou à Sim. disposição, o pastor Jorge você falou, se você quiser convidá-lo, depois marcar com ele, eu posso repassar isso para ele. E assim, a fé reformada, para o pessoal que está ouvindo, ou vai ouvir ainda e ver, é só um retorno às escrituras. A igreja, depois que passaram alguns séculos, ela estava relaxada em pecado, praticando coisas que não estavam na Bíblia. Então, Deus levantou homens, os mais expoentes, os mais destacados, Lutero, Calvino, Zwingli, e tem os pré-reformadores também, são vários, e Deus usou exatamente para retornar às escrituras. Verdade. E esse retorno ficou na história. E é exatamente isso que estamos, de forma bem superficial, falando aqui, que nós acabamos de falar. Amém. Mas tem muita coisa para a gente aprender junto, compartilhar junto. Que Deus abençoe. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Amém, Amém. pastor. Muito obrigado. Deus abençoe. Pode encerrar aí. Glória a Deus, pastor. Foi muito bom mesmo.